Deus nos abençoe ricamente, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vocês amam a palavra do Senhor? Amém. Todos vocês amam a palavra do Senhor? Amém. Todos vocês amam a palavra do Senhor? Amém. Eu tenho um pequeno ensinamento, né? Mas vocês sabem, eu tenho um defeito. O meu defeito, eu não sei ensinar. Então, como eu não sei ensinar, vocês vão me ajudar, tá bem? Então, eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu tenho dificuldade em ensinar, tá bem? Vocês vão me ajudar? Amém. Vocês vão me ajudar? Amém. Vamos, por favor, abrir o livro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 16 e o versículo 19. É uma história bem familiar para vocês conhecem essa história. Vejo alguns irmãos que estão sem Bíblia. Irmão, está sem Bíblia? Não tem Bíblia? Tem. Começa a dar uma tua Bíblia, irmão. Mas quem não tem Bíblia? Agora vocês estão bem modernos, no telemóvel tem Bíblia, em casa tem Bíblia. Há irmãos que têm Bíblia no carro, Bíblia em casa, Bíblia do trabalho, Bíblia, enfim. Aqueles que não têm, irmão, começa a doar só uma Bíblia pelos irmãos, por favor. Vamos partilhar a palavra de Deus, amém? Eu, por exemplo, eu também acho que eu tenho minha Bíblia da igreja, tenho minha Bíblia da minha casa, tenho minha Bíblia que eu vou com ele evangelizar. Eu tenho uma Bíblia que eu não me desprendo daquela Bíblia. Ela está bem velha, mas eu gosto de meditar naquela Bíblia. E tenho uma Bíblia que é essa que está aqui, também já está ficando velha. Tem algumas coisas que até já estão a rasgar. Essa Bíblia, a Bíblia que eu deixo na igreja, porque ela é muito grande, eu não consigo carregar ela na minha casa, vim com ela para aqui, e ela, por ser muito grande, ela pode rasgar. Então, para não acontecer essa situação, mesmo não carregando para casa, mesmo assim ela está carregada, né? Está carregada, não sei, porque na igreja eu não soube quando estou a pregar e, enfim, o púlpito também aqui, o irmão Camita está? O irmão Camita? Não está? O púlpito aqui já partiu aqui. Eu acho que o irmão Camita vai ter que ver essa situação para consertar o púlpito novo. Se vocês puderem vir por aqui dentro tem uma prateleira no púlpito, já partiu a prateleira. Então acho que esse púlpito já viveu muito, né? Já não aguenta mais, já está um pouco velho. Então eu já disse irmão Camila, por favor, em nome de Jesus Cristo, me vê só um púlpito novo. ou conserta o púlpito velho, né? Lucas capítulo 16, por favor. Eu pedi do irmão Camila que alargasse o púlpito, porque o púlpito não me chega. Esse púlpito não me chega, irmãos. Amém? Se não dá para consertar, então pelo menos para alargar um pouquinho, né? Para ter pelo menos 2 metros. E o púlpito vai me chegar, porque eu não consigo ter um sítio para meter a gente do choro, um sítio que eu vou dar ao sol, um sítio que eu. Às vezes meu pé, não com intenção de dar um bico no púlpito, é o púlpito de Deus, mas sem querer dar um bico. Eu sou um pouco atrapalhado, vocês me perdoem. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Todos vocês encontraram? Amém. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, não é? Amém. E de linho finíssimo. Ou seja, ele era muito rico. Veja que até eles enfatizaram o linho que ele vestia, porque era muito fino. Amém? E vivia todos os dias regalada e esplendidamente, não é? Sim. Assim? Amém. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas ou as feridas. Amém? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão.
E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos e também em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro Lázaro no seu seio. Você veja só que é um pouco estranho, né? Que ele foi no inferno, mas conseguiu ver uma bonança que Lázaro estava vivendo. É um pouquinho complexo, né? E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males, e agora este é o consolo e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Amém? De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passariam para cá. Amém? E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Uma resposta. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, veja o raciocínio lógico do homem, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitassem. Amém. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, bendito seja o teu nome, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Pai amado, tu és o Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, entregamos em tuas mãos, papai. Por favor, meu Deus amado, Senhor, não queremos, papai, trazer nossa interpretação, papai, nem trazer a interpretação de um homem, Senhor. Deus amado, porque a tua palavra diz: toda a palavra do homem seja mentira e a tua verdade. Oh Deus amado, queremos simplesmente receber a tua palavra, Senhor. Por favor, meu Deus amado, o teu Espírito Santo leva a revelação da tua palavra para o coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, e que seja notório, Pai amado, e que eles tenham, Senhor, um novo nascimento, papai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Seja, Senhor, presente aqui em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Deus seja louvado. Amém. Deus é bom Em todo momento. em todo momento. Deus é bom. Aleluia. Amém. Eu simplesmente quero falar de um tema. E vocês, como eu disse, eu vou pegar uma escritura do irmão Branham e vou poder falar de algumas coisas. Eu sei, graças a Deus estamos entre nós, então não vai ser um motivo de escândalo para ninguém. Amém? Às vezes as pessoas pegam nesse tema para trazer alguma coisa de evangelização, mas eu quero pegar nesse tema para trazer um ensinamento um pouquinho mais alto. Na verdade são coisas muito simples. Como eu disse, eu não sei ensinar, eu tenho muita dificuldade em ensinar, eu conheço um pouco a Bíblia, sou uma pessoa que tem um pouco de conhecimento da palavra. Não falo isso simplesmente para mostrar que sou modesto, falo isso porque é a sinceridade do meu coração. Amém? E eu tenho um pequeno ensinamento para vocês sobre o meu ensinamento é a vida sobre as dimensões. Amém? Então nós vamos falar das dimensões. Amém? Porque nós sabemos, irmãos, que existem 7 dimensões. Amém? Para aquelas pessoas que não sabiam, saibam que existem 7 dimensões. E eu quero agarrar nessas 7 dimensões para trazer esse ensinamento e simplesmente trazer um tema. E o meu tema é a vida sobre as dimensões. Amém? Nós que estamos aqui, os seres humanos aqui sobre essa terra, eles vivem influenciados sobre certas dimensões. Amém? Quando você veja um
homem, ou ele é influenciado por uma dimensão mais acima ou por uma dimensão mais abaixo. Amém? Depende dos frutos que você vai demonstrar para mostrar que tipo de dimensão você é influenciado. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos saber também que existem pessoas aqui nessa terra em que eles são influenciados pelo inferno. Amém? E também existem pessoas nessa terra que são influenciadas pelo céu. Amém? Assim, irmãos, que tem pessoas influenciadas pelo inferno, também tem pessoas influenciadas pelo céu. Vamos entender o que eu vou dizer? Porque Deus nunca ficou sem uma testemunha. Nunca existe um tempo e nunca haverá um tempo onde Deus ficará sem uma testemunha. Até mesmo na grande tribulação haverá pessoas que não se dobrarão perante a marca da besta. Amém? Deus nunca ficará sem uma testemunha nessa terra. Vocês creem nisso? Nós vamos ver como funciona. Amém? Em Gênesis Apocalipse houve sempre alguém que testemunhou o poder de Deus. Às vezes era apenas uma pessoa, mas sempre houve alguém que testemunhasse que esse Deus é real. Vocês creem que Deus é real? Amém. Cristo é realidade, não é um sonho. Cristo é realidade, Ele é real. Amém? Vocês creem que Cristo é realidade? Amém. Agora, Cristo não é uma miragem. Amém? Não é um sonho. Amém? Cristo é uma realidade. Cristo não é realidade porque algumas igrejas existem. Cristo é realidade porque Ele é a coisa mais real que pode existir. Amém? O irmão Branham me diz que Deus Ele é mais real do que nossos sentidos possam nos mostrar. Amém? Estão entendendo? Você pode simplesmente ver o irmão Schultz. Você simplesmente pode ver esse público. Deixa-me te dizer uma coisa. Isso, conforme diz o irmão Wilson, é apenas a ilusão da óptica. Amém? Existe uma outra realidade além do que tem os cinco sentidos. Estão entendendo? E essa realidade, a visão da óptica não tem capacidade para ver. É necessário você subir num nível mais alto. É necessário você estar numa outra dimensão para poder enxergar esse Deus ele mesmo. Estão entendendo? Você tem que ter uma revelação escriturística para poder ver esse Deus. E a revelação, irmão, escutem com atenção. A revelação não é uma coisa como simplesmente ter capítulos combinados. Porque as pessoas têm pensado que a revelação é ter capítulos combinados. Quando você tem capítulos combinados, você é uma pessoa que está convencida da palavra. Nós não queremos pessoas convencidas da palavra. Nós queremos pessoas que tenham uma experiência individual com Deus. Amém? Porque o que é o novo nascimento? William Branham me diz que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação, afinal de contas? A revelação não é capítulos combinados. A revelação é uma experiência individual com Deus. Você pode falar que você tem capítulos combinados, que você pode pegar todos os mistérios. Se você não tiver um encontro genuíno com Deus, é em vão todo o conhecimento que você tem. Amém? É por isso que eu digo que a Bíblia está estragada. Eu falei que esse púlpito não me chega. Eu estou a falar, esse púlpito não me chega. O irmão Camila, ele tem que saber disso. Amém? Amém? Então, irmãos, nós temos que saber que existem várias dimensões. Amém? E o vosso amém já me fazer voar. Então, eu tenho que ficar concentrado. Amém? 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 Louvado seja o nome do Senhor. Agora, escutem com atenção. Irmão Branham diz que existem 7 dimensões. Mas eu sei que muitas vezes, quando nós subimos no púlpito e falamos simplesmente o que o irmão Branham diz, nós temos que trazer uma base sobre aquilo que o irmão Branham pregou. Porque tudo que o irmão Branham pregou, ele se baseou na Bíblia. Não tem nada que o irmão Branham pregou que é o fruto do seu próprio pensamento. Estão entendendo? Então, quando ele dizia alguma coisa, ele pegava a segunda escritura e ele trazia aquilo. Porque era uma revelação que Deus havia dado, segundo aquilo que está exatamente escrito na Bíblia. Estão entendendo? Eu estava a conversar ontem com o irmão Jojo Mundundi. Vocês conhecem o Jojo Mundundi, não é? Então ele estava a dizer que ele pegou um texto
uma citação do irmão Branham, e ele enviou para um irmão que ele está evangelizando. E quando aquele irmão é um pregador, ele recebeu aquele texto. Depois de receber aquele texto, o irmão chegou, olhou no texto e disse: ei, quem falou isso? E todo mundo disse: é o irmão Branham. Não, o irmão Branham disse isso. Não acredito. Ele é um herege. Como é que ele pode dizer essas coisas? Ele é herege. Vocês vejam, são pessoas que vivem de ouvir dizer. Eles não têm contato realmente com o profeta. Eles só ouviram dizer. Eu quero te dizer uma coisa: não viva com ouvir dizer. Amém? Vai na escritura e consulta. Ore a Deus e pergunta para Ele. Deixa que Ele revele para você o que é realmente a verdade da escritura. Amém? Porque quando você vive de ouvir dizer, você começa a viver da fofoca. Amém? E a fofoca é do diabo. Estão entendendo? Nenhum fofoqueiro vai no céu. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Até onde vocês, irmãos, estão ouvindo? Quando você encontra uma irmã que é fofoqueira, toda hora com irmão, ou naquele dia não mudou, te vi? Não, irmão. Ou naquele dia não te vi? Não, irmão. Naquele dia aquela irmã fulana pensou, aquela irmã disse, isso aqui é fofoca. Fala, irmã, vais me perdoar, mas eu não quero ouvir isso. Se o irmão fez, vou orar por ele. Estão entendendo? Não me falam dos problemas do irmão. Eu quero orar por ele. Porque isso disse, isso é fofoca. Estão entendendo? Nós não queremos viver com espíritos do inferno. Queremos viver com o Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Podem dizer amém? Então, para começar o nosso estudo, irmãos, nós, como eu disse aqui há pouco tempo, existem 7 dimensões. Amém? E nessas 7 dimensões, a primeira dimensão, ou as 3 primeiras dimensões, é luz, matéria e tempo. Amém? Essas são as primeiras 3 dimensões que nós estamos em contato com ela aqui. E para nós estar em contato com essas 3 dimensões, nós temos em contato através dos nossos 5 sentidos carnais. Estão entendendo? Porque nós temos 5 sentidos carnais, que é a visão, paladar, tato, olfato e audição. Ou seja, temos irmãos adolescentes que talvez desconhecem essas palavras. A visão é a capacidade de ver. Amém? É um sentido do corpo. Você quando vê, então você exerce um sentido do teu corpo, que é a visão. Amém? E o paladar é a capacidade que você tem de poder sentir o sabor. Estão entendendo? Isso é um sentido do teu corpo. Estão entendendo? Não tem nada a ver com o espírito. Amém? Não tem nada a ver com a alma. É um sentido do corpo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E depois tem o tato. O tato é a capacidade que você tem de apalpar as coisas. Ou seja, tato significa apalpar. E depois tem o olfato, que é cheirar. Estão entendendo? Que você consegue cheirar. E tem a audição, que você consegue ouvir. Estão entendendo? Então, você consegue ver, você consegue ter sabor, você consegue sentir o sabor, você consegue pegar, você consegue cheirar e você consegue ouvir. Esses são os sentidos do corpo. Estão entendendo? Porque as pessoas muitas vezes vêm para a igreja e eles ouvem 5 sentidos, 5 sentidos, 5 sentidos. Entram no sexto sentido. E eles não sabem o que é 5 sentidos. Então começam a ter uma oração simplesmente complexa. Eles oram simplesmente por orar. Você tem que saber aquilo que você está orando. Você não pode só orar por orar. Quando você ouve a pregação de um pregador e ele fala alguma coisa complexa e você não tem como investigar acerca daquilo, entre em contato com o pregador e peça que te esclareça aquilo que você realmente ouviu. E não fica só no ouvir dizer, não fica no disse que disse, não fica simplesmente na emoção, porque todo mundo falou amém, eu também vou falar amém. Todo mundo falou glória a Deus, eu também vou falar glória a Deus. Entre em contato com aquilo que você ouviu. Saiba mais aquilo que você ouviu. Não fica simplesmente no ouvir dizer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, irmãos, nós através dos 5 sentidos, sabe o que é 5 sentidos? Quem não entendeu o que é 5 sentidos? Não entendeu? Os 5 sentidos são 2 sentidos do corpo humano. Estão entendendo? No corpo humano você pode ver, você pode ter sabor. Quando você come uma coisa, você tem um sabor. Não entendeu? Você pode pegar, é o tato. Você pode cheirar. E você pode ouvir. Não entendeu? Isso não são sentidos do espírito. São sentidos do corpo. Esse é o corpo.
humano é que tem esses 5 sentidos. E você caminha, você anda, você vive segundo os 5 sentidos que na qual o teu corpo tem. Estão entendendo? Mas o cristão não é chamado para viver segundo os 5 sentidos. O cristão é chamado para viver além dos 5 sentidos. Tem um sentido que está além desses 5 sentidos. Que é ouvir, que é ver, que é sentir ter sabor, que é cheirar e etc. É o sentido da fé. Amém? O sentido da fé é o super sentido. Estão entendendo? Você pode encontrar um cego, mas se ele tiver fé em Jesus, ele vai poder simplesmente ver. Amém? Estão entendendo? Porque não é o sentido da carne que lhe guia, mas é o sentido da palavra. E o sentido da palavra não é a lógica, não é capítulos combinados. O sentido da palavra é o sentido da fé. Amém? Conseguiu entender, irmão? Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Estão entendendo? Então, o irmão para o ministro da pregação, a fase presente do meu ministério, parágrafo 21, tradução de Goiânia. Agora, quando nós vimos, nós lembramos que nós vivemos aqui em 3 dimensões. Estão entendendo? Correto. Agora, luz, matéria e tempo. E nossos 5 sentidos estão em contato com aquelas dimensões. Amém? Então, luz, matéria e tempo. Amém? Então, os teus 5 sentidos, eles dão a capacidade de você ver essas 3 dimensões. Você pode ver a luz, estamos a ver aqui a luz. Amém? Mas não conseguimos pegar a luz, não é verdade? Então, e você pode pegar a matéria, não é isso verdade? Como por exemplo, esse púlpito é uma matéria, estão a entender? E você pode pegar a matéria. E você pode sentir o tempo. Quantos aqui podem sentir o tempo? Estão a entender? Como é que você sente o tempo? Você vai perguntar, mas irmão Pedelson, como é que eu sinto o tempo? Você sente o tempo através da idade. Você já não tem mais 5 anos, estão a entender? E daqui a 5 anos você já não vai ter 20 anos. Daqui a 20 anos você não vai ter 15 anos. Estão a entender? E à medida que o tempo passa, você começa a sentir o tempo. Estão a entender? Isso é um produto é um produto da terceira dimensão. Estão a entender? Então, escutem o que eu estou vos dizer. O tempo, ela não existe simplesmente porque é um produto que veio de Deus. Mas o tempo existe porque é a consequência do pecado. Estão entendendo? Nós, antes do pecado, não existia tempo. Só existia eternidade. Vocês estão entendendo? Mas depois que o pecado entrou, então começou a existir aquelas 3 dimensões. Então veio o tempo. E o tempo é a terceira dimensão. Estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Graças a Deus. Amém? Então essas são as 3 dimensões. Amém? E depois tem a 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão, o irmão Branham diz, a fase presente do meu ministério, ele diz, agora, mas temos contato através da ciência. A 4ª dimensão. Amém? Como foi isto? Porque vimos diretamente através desse edifício. Agora vem imagem, vozes do rádio, imagem da televisão, com as quais o nosso sentido não entra em contato, mas eles possuem um tubo ou um cristal, o qual apanham estas ondas da atmosfera e as manifestam. Amém? Agora escutem com atenção. Onde existe a 4ª dimensão? A 4ª dimensão elas são manifestas através da ciência. Estão entendendo? A ciência pega e manifesta a 4ª dimensão. Quando você veja na televisão, por exemplo, eles já chegaram a dizer, bem, nós vamos produzir um programa. Nós vamos produzir um programa de rádio ou um programa de televisão. Na verdade, essa é uma expressão que está errada. A cadeia televisiva não tem capacidade para produzir nada. Estão entendendo? A cadeia televisiva não tem capacidade para produzir nada. O que eles fazem? Apenas eles pegam na ciência e eles captam que já existem e eles nos mostram. Amém? O que nós temos visto na televisão é apenas a captura de uma coisa que já existe. Como por exemplo as cores. As cores estão a passar aqui entre nós. Estão entendendo? Mas nós não conseguimos ver a cor. Se você pegar o telefone do Adilson e você fazer uma chamada para o telefone do Wilson, você vai observar que esse telefone do Adilson, ele diz o número do Wilson. Depois de discar o número do Wilson, vai ligar para o Wilson. Mas essa chamada vai no satélite, passa na central, não sei lá onde deu, depois vai no telefone do Wilson.
mas é uma coisa muito rápida. Em menos de 1 segundo, ou menos de 5 segundos, você vê que já andou isso tudo, e também já chegou no telefone do Wilson, o telefone do Wilson já está chamando. O que é isso? Ele está numa outra dimensão, amém? Mas é como uma imagem, por exemplo, a minha voz. A minha voz é uma coisa que vocês não estão a ver, que vocês daqui a 5 minutos, daqui a 30 minutos, daqui a 2 horas, daqui a 5 horas, no dia seguinte, vocês já não vão ouvir mais a minha voz. Não é isso verdade? Mas não significa que a minha voz não deixou de existir. A minha voz continua entre nós. Nós já não vimos a minha voz. Ela ainda continua entre nós. Se você pegar no vídeo do domingo passado e você ver o vídeo do domingo passado, você vai ver o meu movimento. Você vai ouvir a minha voz. Você vai ver a minha imagem. Então, o que o Wilson fez? Ele não produziu a minha imagem. Ele só captou a minha imagem e ele mostrou a minha imagem. Estão entendendo o que eu vou dizer? Então, a quarta dimensão, ele existe ali. Amém? Estão entendendo o que eu vou dizer? Amém? Então, e nessa quarta dimensão, nós podemos encontrar a ciência, e a ciência capta as imagens, capta as vozes do rádio, da televisão, e também na quarta dimensão, é onde existem todas as doenças. Estão entendendo? E o irmão Branham diz na pregação, Demonologia, Estados Espíritos Sedutores, no parágrafo 40, ele diz: as doenças, todas elas encontram na quarta dimensão. Amém? Todas essas doenças que vocês têm visto, todas as doenças que existem, elas se encontram na quarta dimensão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, irmãos, e ali nessa quarta dimensão, é onde o diabo usa para poder entrar em contato com você, influenciar para uma coisa que eu quero chegar, que é na quinta dimensão. Estão entendendo? E a quinta dimensão, o que é? A quinta dimensão, em palavras pequenas, quer dizer o inferno. Amém? Estão entendendo? Essa é a quinta dimensão. É onde existe lá o diabo, os seus demônios e os perdidos. Aquelas pessoas que depois de morrer, onde Lázaro foi, é onde existe a quinta dimensão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E nessa quinta dimensão, o irmão Branham diz, agora, a quinta dimensão é onde o pecador, o incrédulo, morre e vai. Amém? A quinta dimensão é uma espécie de uma terrível dimensão. Estão entendendo? Então, é uma coisa profunda. A quinta dimensão é onde todas aquelas pessoas que morrem e não tiveram Deus, eles vão. Eles vão para a quinta dimensão. É onde eles vão? Na quinta dimensão. Se você morre, todo incrédulo vai na quinta dimensão. Você sabe o que é o incrédulo? Estão entendendo? Incrédulo é aquele que sabe a verdade, mas permite, mas faz o quê? O errado, não é verdade? Então esse é o incrédulo, é aquela pessoa que não crê. Amém? E aqueles que não creem, eles vão na quinta dimensão. Agora escutem com atenção. O irmão Branham diz que a quinta dimensão, ela está dividida em 3 patamares. O primeiro patamar você vai encontrar, é onde fica lá todos os perdidos. E a segunda dimensão, a segundo patamar é onde você vai encontrar todos os demônios. E o terceiro patamar é onde você vai encontrar o diabo no seu próprio trono. Estão entendendo? E quando Jesus, ele desceu até o inferno, ele passou aquele primeiro patamar, onde desceu e pregou aqueles que estavam no primeiro patamar, que não creram na mensagem de Noé. Ele chegou e ele testificou. Estão entendendo? Que Noé era o profeta de Deus no tempo do antidilúvio. Estão entendendo? Então ele chegou e testificou a mesma mensagem que Noé pregou. Amém? Depois que ele passou lá nos demônios, que são aqueles anjos que se rebelaram no céu. Depois que ele entrou lá no trono do diabo e ele recebeu as chaves da morte. Amém? Então escutem com atenção. O mesmo Deus criador dos céus e da terra é o homem que tem poder para desafiar o inferno. Entrou até no trono do Lúcifer e ele desafiou Lúcifer no seu próprio trono. Nem os perdidos, nem os demônios, nem o Lúcifer tem capacidade para parar o Senhor Jesus Cristo. Amém? E Jesus em você é uma pessoa imparável. Amém. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, nessa quinta dimensão, quando vocês vejam uma pessoa, para vocês poderem compreender melhor,
O irmão Branham faz um exemplo. Na pregação, a fase presente do meu ministério, ele diz que a quinta dimensão, quando você vai, é o exemplo como de uma pessoa que está dormindo. Estão entendendo? No natural, quando uma pessoa está dormindo, desculpa, ou seja, quando ele está tendo um pesadelo, não a dormir. Estão entendendo? Quando aquela pessoa, ele se deita, está tendo um pesadelo, e essa pessoa, quando tem um pesadelo, essa pessoa começa a gritar, não é verdade? Ele começa a se movimentar, ele começa a sofrer, ele começa a gritar, ele começa a pular de um lado para o outro, ele gira de um lado para o outro, ele começa a sofrer. Aquela pessoa não está completamente a dormir, mas ele também não está acordado. Estão entendendo? Ele está entre o acordado e o dormir. Estão entendendo? E ele está numa condição onde ele não está dormindo, mas também não está acordado. Ele está no meio termo. E ele está a sofrer. É por esse motivo que ele consegue sentir, que ele consegue gritar, que ele consegue gemer, porque ele não está nem dormindo, nem acordado. Estão entendendo? Irmão Branham diz, essa é mais ou menos a noção que você pode entender como é que é na quinta dimensão. Estão entendendo? É por esse motivo que o Lázaro, quando ele entrou na quinta dimensão, ele começou a falar, perdão, perdão. Diz que o, desculpa, Lázaro não, o jovem rico, obrigado. Diz que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me coloque na língua. Estão entendendo? Aquela pessoa na quinta dimensão, ele está consciente de que ele está na quinta dimensão. Ele está consciente que existe um céu que ele podia ir, mas não foi. Amém? Mas ele está na quinta dimensão. Estão entendendo? E eu espero, irmãos, que ninguém de vocês vá na quinta dimensão. Amém? Eu desejo do fundo do meu coração que todos vão para o céu. Amém? Estão entendendo? E nessa quinta dimensão, irmãos, é onde nós encontramos todos os poderes demoníacos. É onde nós encontramos todos os poderes malignos, todas as coisas horríveis. E as pessoas que vocês veem aqui no mundo, eles andarem, os ímpios, os mundanos, o irmão Branham me diz, o ímpio ou o incrédulo, ele é influenciado pelas profundezas. Estão entendendo? Há uma trindade no inferno, como já disse, que está repartida em 3 partes. Estão entendendo? Há uma trindade no inferno, como há uma trindade no céu. Amém? E eles são influenciados, os mundanos, pelos poderes malignos. Observe, o mundo é influenciado pelos poderes dos demônios. Estão entendendo? E quando você veja uma pessoa a meter uma roupa curta, a meter uma saia curta, andar de uma forma errada, irmão Branham diz na pregação, vem sério, não é que aquela pessoa já nasceu com vontade de andar da forma errada, mas são espíritos negativos que influenciam aquela pessoa a se comportar da maneira que se comporta. Não é ela própria, são demônios. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você sente aqui, muitos saem daqui felizes, ouvem a pregação, ouvem a palavra, são abençoados, vão para casa felizes, chegam em casa com muita felicidade. O diabo pega, levanta o pai, levanta a mãe, levanta o marido, levanta a mulher. Os problemas começam. Por quê? Porque toda a reação do Filho de Deus, toda ação do Filho de Deus tem uma reação. Então não é que o teu pai seja uma pessoa, nem que a tua mãe seja uma pessoa, nem que a tua esposa ou o teu esposo seja uma pessoa, nem o teu filho, mas o diabo tem que procurar alguém próximo de você. Estão entendendo? Para poder te fazer você começar a pecar. Porque o objetivo do diabo é que você peque. Então ele tem que usar alguém muito próximo de você, só para te levar a pecar. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós hoje essa noite estamos a descobrir que são estratégias de Satanás. E nós aprendemos com Pedro, vigiar e orar. Porque o diabo, nosso adversário, ele se encontra ao redor, procurando a quem possa tragar. Estão entendendo? Não deixe lugar ao diabo. Amém? Estão entendendo? Seja cristão com tudo que é em ti. Viva a palavra com tudo que é em ti. Até nas pequenas coisas. Como diz o pastor Panda, seja cristão de propósito. Seja santo de propósito. Amém? Viva o cristianismo. Seja um santo em tudo. Amém? Não deixe lugar ao diabo. Porque não posso dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo. Não é só olhar uma mulher indecente. É você não ter maturidade, não ter sabedoria, não ter discernimento. Chegou no trabalho, quer parar o trabalho, eu vou parar o trabalho agora aqui.
Chefe, dá-me do trabalho. Estou indo para casa. Se você vem me falar, pastor, coração por mim, no trabalho não estão me combatendo, querem me chutar, mas por quê? Eu mesmo que saí, fui orar, chefe está me falar mal, querem me chutar, eu falei, você é culpado. Estão me chutando no trabalho, você é um péssimo trabalhador. A Bíblia não fala para você, no trabalho você orar. A Bíblia não fala para você no trabalho você fugir para vir na igreja. Trabalha, porque os irmãos são preguiçosos. Deus não me falou, pastor, tem para trabalhar mais. Ei! Olha no irmão, esse aqui não está sem perder de tropeço. E a Bíblia fala, ai daquele que for escândalo. Você vai ser no inferno só porque você é escândalo. Está entendendo? Amém? Amém? Porque a pessoa não é só um preguiçoso. Não é Deus que lhe fala, só um preguiçoso. Tem que ter maturidade, tem que ter discernimento. Estão entendendo? Me jogaram no trabalho, por quê? Eu não estava orando no escritório, você é culpado. Ora na tua casa, mas no trabalho consagrado. Estão entendendo? Nem você, vou parar o emprego agora. Fora, emprego do teu pai. Tem responsabilidade. Amém? Fala um amém. Graças a Deus. Amém? Então, irmãos, quando vocês observam uma pessoa mal vestida ali na rua, então isso são os espíritos das trevas. Estão entendendo? São os espíritos do inferno. E você vai encontrar uma mulher mal vestida ali. O que o diabo faz? O diabo pega na quinta dimensão, e ele pega na quarta dimensão, e ele tem distraído muita gente. Estão entendendo? O que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o mundo tecnológico. Estão entendendo? É a ciência. Então o diabo pega na ciência, pega no mundo tecnológico. Então ele vai buscar a quinta dimensão, todos os prazeres pagãos que se encontram na quinta dimensão, e ele usa o mundo tecnológico só para distrair você. Ele mete vídeos pornográficos na internet, mete coisas erradas na televisão, ele mete o jogo, mete novela, mete futebol, mete isso e aquilo, e você fica completamente entretido nessas coisas. Aí você começa a assistir, não, vou assistir esse filme. Esse filme aqui mesmo é filme de motivação. Isso aqui, você é cristão, nós temos um filme de motivação. Se você está fraco na fé, assista esse filme aqui é muito bom. Estão entendendo? Esse filme aqui motiva melhor do que aquele filme do Jackson. Estão entendendo? Tem novidade aqui, todos os dias tem uma novidade. Se você quer um filme novo, vai na sua casa, vamos dar um filme novo. Estão entendendo? Você não precisa de filme de motivação. Estão entendendo? Você precisa da palavra de Deus. Se estás fraco, vai em Cristo. Amém? A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Você não pode procurar prazer no mundo. Não pode procurar prazer nas coisas do mundo. Estão entendendo? Se o mundo agora vai desse lado, você vai desse lado. Não siga o mundo. Não imita o mundo. Siga a palavra de Deus. O que o diabo fez? O diabo pegou na quinta dimensão e pegou na quarta dimensão e ele mostrou para você. Tema o que mata o corpo e faz perecer a tua alma no inferno. Eu quero te falar uma coisa: o inferno é real. O inferno é real. E como disse o profeta, nós queremos pregadores que pregam o inferno tão quente como ele é e o céu tão alto como ele é. Amém? Tem que ter homens que pregam o inferno tão quente como ele é, o inferno e o céu tão alto como ele é. Amém? Amém? E essa quinta dimensão, irmãos, ela se encontra nas profundezas, nas partes mais baixas da terra. Agora não é simplesmente a minha palavra. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 9, que Jesus, ele desceu nas regiões mais baixas da terra. Amém? Estão entendendo? Então o inferno é uma dimensão, amém? É um mundo à parte que se encontra nas regiões mais abaixo. Agora eu quero te dizer uma coisa: esse inferno, ela é uma dimensão. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, escutem com atenção. Assim como Deus precisa de corpo para manifestar a sua glória, o diabo também precisa de corpo. Estão entendendo? E ele pega um corpo de uma pessoa mundana e ele usa essa pessoa mundana para trazer uma imagem do que é realmente a quinta dimensão, para trazer uma imagem do que é o inferno. E quando você olha uma mulher mundana, lá no teu coração, se você realmente tiver o Espírito Santo, a tua alma em si vai dizer: não olha para aquilo.
Não olha para aquilo. Desvia o olhar. Desvia o olhar. Por quê, irmão? Porque você tem Deus em você. Amém? O Deus em você, Ele não se compraz com o pecado. Ele não se agrada com o pecado. Por esse motivo eu tenho dito, deixa que Deus habita em você. E você será uma pessoa diferente. Estão entendendo? Amém? Como eu disse, você não é responsável pelos pensamentos errados que vêm na tua cabeça. Mas você é responsável por deixar que esses pensamentos se instalem na tua vida. Amém? Irmão, por exemplo, diz a história daquele homem. Ele diz, eu não posso impedir que os pássaros venham e eles começam a voar na minha plantação. Mas eu posso impedir que eles se fazem ninho nas minhas árvores. Amém? Quando eles vêm, eu tiro a espingarda e eu começo a disparar, os pássaros vão. Estão entendendo? Então a quinta dimensão, ele vem na forma dos pensamentos errados. Estão entendendo? Não deixe que o diabo faça ninho na tua cabeça. Amém? Quando o diabo vier, tire a palavra, expulsa o diabo. Amém? Então, irmãos, essa quinta dimensão, ela é real. Ela não é uma invenção, não é uma história, não é uma imaginação. O inferno é real. O inferno é muito real. Amém? Para vocês verem que o inferno é real, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Por favor, irmão Júlio. Podia abrir a Bíblia no livro de 1 de Pedro, por favor. No capítulo 3. Versículo 18. Passa o microfone do irmão, pode ler? Agora prestem atenção. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para lavar-nos ou levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ok, sim, continua. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Escutem com atenção. Jesus desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Continua. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Estão entendendo o que eu estou dizer? Jesus, ele desceu das regiões abaixo. E ele pregou almas que estavam em prisão. Estão entendendo? Então escutem com atenção. Esse inferno, essas almas estavam em prisão. Agora eu quero te dizer uma coisa. O inferno, irmão, não é um sítio que tem fogo. Se você tem pensado que o inferno tem fogo, tem essa cabeça na cabeça. Estão entendendo? O inferno não tem fogo. Amém? O inferno é um lugar de tormento. E eu quero te dizer outra coisa. O inferno não é eterno. Estão entendendo? O inferno não pode ser eterno. Só tem uma pessoa que é eterno. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? O inferno não pode ser eterno. Você vai falar bem? Não. Mas a Bíblia fala que o inferno é eterno. Bem. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Não leia a letra. Leia a revelação da letra. Amém? Vamos recuar um pouquinho na Bíblia. Só para você ver que o inferno não é eterno. Amém? A Bíblia diz, escutem com atenção, que Sodoma e Gomorra, não é verdade? Sodoma e Gomorra, eles foram queimados pelo fogo eterno. Não é verdade? Agora, até o Sodoma e Gomorra está queimando? Não. Até o Sodoma e Gomorra está queimando? Já parou de queimar? Estão entendendo? Então é assim como é o inferno. O inferno, ele não é eterno. Mas a Bíblia diz que o inferno, as prisões do inferno, será lançado onde? No lago de fogo. Estão entendendo? O inferno será lançado no lago. Quer dizer que o inferno não é fogo. Porque se as pessoas têm pensado assim, eu vou no inferno, naquele todo fogo, as pessoas estão enganadas. Se você tem medo de fogo, então pode ir no inferno, porque no inferno não tem fogo. Mas deixa-me te dizer uma coisa, é um tormento. Amém? Estão entendendo? É um tormento terrível. Amém?
Amém? Amém? Então você vai entender, e a Bíblia também diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, se a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, é porque o inferno não é fogo. É porque o inferno não é lago de fogo. O inferno são prisões, são cadeias de tormento. Amém? E não são aquilo que a igreja pentecostal tem desenhado. Eles pegam e fazem um filme gospel ali e te metem ali olha, eu não sei como é que as pessoas têm. As pessoas dão muita credibilidade no que está na televisão. Vamos dar credibilidade na Bíblia, irmão. Se você quer conhecer a Bíblia, não vai na internet, vai na palavra. Estão entendendo? É na palavra onde tem a verdade. Amém? Amém? Então, irmãos, esse inferno, ela não é eterna. Ela não pode ser eterna. Mas, esse inferno, ela tem o poder de influenciar. Esse inferno, ela tem um poder demoníaco. O diabo pega nesse poder demoníaco para poder destruir muita gente. Para poder destruir o quanto ele possa destruir. E esse inferno, ela já existe há muito tempo. Amém? Ela já existe há muito, mas muito tempo mesmo. Amém? Então, e se você observar, esse inferno, ela existe já há muito tempo. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 13, e tocou o sexto anjo a trombeta, e viu uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro, e estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Estão a entender? Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Amém? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, de 200 milhões, e eu vi o número deles. Estão a entender? Agora escutem com atenção. A Bíblia diz que eram 200 milhões de cavaleiros. Estão a entender? Que podiam descer para matar a terça parte dos homens. Irmão Branham pega essa escritura na pregação, a festa das trombetas, e ele diz que não existe no mundo inteiro 200 milhões de demônios. Desculpa, 200 milhões de cavaleiros. Não é isso verdade? Não existe, você pode viajar todos os países do mundo. Não existem 200 milhões de cavaleiros. Então, irmãos, o que eram 200 milhões de cavaleiros? Irmão Branham diz que isso tem um sentido espiritual. 200 milhões de cavaleiros quer dizer 200 milhões de demônios que o diabo tem levantado para destruir essa terra. Essa terra não quer dizer essa estrutura, não quer dizer essas paredes, é para destruir eu e você. Estão entendendo? E ele continua dizendo que na pregação, perfeita força por perfeita debilidade. Irmão, irmã, parágrafo 346. A tampa do inferno se tem aberto. Estão entendendo? Correto. E correntes do poder demoníaco estão fluindo de todas as partes. Tem conquistado as nações, tem conquistado as políticas, até apodrecerem até o miolo. Tem conquistado as igrejas que até não sabem mais nada exceto denominação. Não é isso verdade? Você pergunta para alguém, você é da igreja? Não, sou metodista, sou católico. Isso é o quê? É o poder demoníaco. Eles não sabem de onde pertencem. Eles não sabem quem eles são. O poder demoníaco tem dominado cada pessoa. Tem dominado cada igreja. Tem dominado cada região. Tem dominado. Isso são o que, irmãos? São poderes demoníacos. Estão entendendo? E escutem. Nunca esqueçam. A tampa do inferno, ela está aberta. E o pior, nem o diabo, se quisesse, tem o poder para parar os demônios saírem do inferno. Porque ele não tem chave. Estão entendendo? A porta está completamente aberta. Estão entendendo? Ele já perdeu a chave. O inferno está aberto. E o Deus mandou todos os 200 milhões de demônios descerem aqui sobre a terra. E esses 200 milhões de demônios, eles fizeram uma coisa. Esse espírito, sabe como é que fizeram? Primeiro desceu no natural,
sobre 3 homens: Hitler, Stalin, Mussolini. E eu estava a meditar essa escritura, essa mensagem com a minha esposa. Ela me perguntou: por que Deus permitiu que viesse um homem na terra tão perverso, tão perverso, tão perverso como Hitler? Eu lhe falei: o objetivo de Deus é eu e você. Às vezes pode não parecer, pode não ter lógica, mas esse é o objetivo de Deus. Se vocês repararem, o irmão Brandon me diz: quem é o nosso relógio? Quem é o nosso relógio? Israel é o nosso relógio. Estão a entender? Como é que nós vamos saber que horas são se não estamos a ver o relógio? Se o relógio não está a começar, não está a funcionar. O relógio tem que funcionar. Os pontos do relógio têm que começar a tic-taquear, 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 para nós saber que horas são. Se o relógio ficar parado, vamos dar uma hora errada. Estão a entender? Então, Israel sendo o nosso relógio, o diabo teve que levantar 200 milhões de demônios, deixaram na forma do espírito perverso para Hitler, para Stalin, e eles começaram a perseguir a igreja, ou seja, o povo dos judeus. E quando os judeus começaram a se sentir pressionados, eles tinham que abandonar a Europa, eles tinham que voltar à sua terra natal. Como eles tinham que abandonar, o irmão Branham olha para aquilo, ele diz: presta atenção na Europa, presta atenção nos judeus, presta atenção no Israel, eles são o nosso relógio. Quando Israel sair da Europa e voltar na sua terra natal e começar a clamar pelo seu Messias, então sabeis que o tempo está no fim. Estão a entender? Que Israel já está na sua terra natal. Os 200 milhões de demônios já se levantaram. E hoje, esses 200 milhões de demônios, irmãos, eles não estão agora na forma do Hitler. As pessoas morrem, mas o espírito permanece. Esses 200 milhões de demônios, eles hoje se incorporaram nos pastores. Para quê? Para trazer um exemplo errado do que é o cristianismo. Para as pessoas se acomodarem, se conformarem com o modelo de cristianismo que o Papa ordenou. Estão a entender? Escutem com atenção. Existe um modelo da denominação, que é um modelo católico. E se você observar, cada denominação religiosa, ano após ano, tem se curvado a esse modelo. Estão a entender? E observe outra coisa. Quando você começa a viver a palavra, você começa a se tornar um aborrecedor para aqueles que não vivem a palavra. Não foi isso que aconteceu? A Ordem dos Médicos em Angola já abriu um processo sobre aqueles que creem nessa mensagem. Por quê? Estão a dizer o quê? Estão a ficar maluco, estão a hipnotizar, estão a fazer isso e aquilo, estão a fazer aquilo. Isso é o quê, irmãos? Isso é o quê? São os demônios que têm possuído os homens para perseguir a noiva. A noiva tem que ser perseguida. A noiva tem que ser perseguida. Assim como a Isabel, quando ela tinha dor de parto e ela estava a ser perseguida, ela teve que ir no Egito. O mesmo acontece conosco, irmãos. Nós estamos concebidos de Cristo. Amém? Estão a entender? Como estamos concebidas de Cristo, o inferno se abriu. Estão a entender? Como o inferno se abriu, há homens com o mesmo espírito de Herodes. Amém? Tentando perseguir a noiva. Estão entendendo o que eu estou a dizer? O objetivo do diabo é simplesmente perseguir a noiva. Mas, se você faz parte da noiva, você nunca se conformará. Estão entendendo? Amém? E ele diz: irmão, a tampa do inferno se tem aberto. Correto. E correntes de poder demoníaco estão fluindo de todas as partes. Em todo lado você veja o inferno. Todo lado. Na televisão, no trabalho, em casa, na família. Todos os lugares você veja o inferno. Todos os lugares está escrito fim. Está escrito fim. Amém. Só falta você se posicionar. E quando o último eleito entrar na arca, a porta se fechará. Amém? Então, é necessário que nós, irmãos, possamos saber onde nós estamos posicionados e não deixar que a influência demoníaca nos influencie.
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Porque o diabo ele pega nessa atmosfera, nessa influência do inferno para poder influenciar você e eu. Mas não seja influenciado com espíritos demoníacos. Seja influenciado com o céu. Amém? Estão entendendo? Então, o inferno, irmãos, ela não é um lugar onde tem fogo. O inferno, ela também não é eterno, como as pessoas têm dito. O inferno é uma cadeia de tormento. E essa cadeia de tormento não é eterna. Essa cadeia de tormento, ela será lançada no lago de fogo um dia. Quando ela for lançada no lago de fogo, ela queimará, ela arderá, até que o inferno, até que o pecado desapareça. Estão entendendo? Por quanto tempo vai durar? Eu também não sei. É isso que significa para sempre ou eterno. Mas só tem um que é eterno. É o Senhor Jesus Cristo. E você é eterno quando você está nele. Estão entendendo? Você não é eterno por você mesmo. Você é eterno nele. Estão entendendo? Ele diz, aquele que está em mim sempre viverá ou nunca morrerá. Estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Então, irmãos, assim como há um inferno que tem influenciado as pessoas, também há uma dimensão muito mais além do inferno que também vai influenciar a noiva de Cristo. Amém? E essa dimensão mais além que vai influenciar a noiva de Cristo, essa é a sexta dimensão. Amém? Estão entendendo o que eu vou dizer? E a sexta dimensão, irmão, é o céu. Amém? É o lugar onde todas as pessoas que morrem vão. Estão entendendo? Amém? As pessoas quando morrem, eles vão para a sexta dimensão. Agora, eles não vão diretamente para o trono de Deus. Eles ficam na sexta dimensão. E o irmão Bruno me diz, agora, eu não sei se eu posso nomeá-la ou não. Uma delas é a luz, outra é a matéria. Essa é as três dimensões. Porém, a luz, matéria e tempo. Estão entendendo? A nossa visão é em contato com a luz, o nosso tato e etc, 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 etc. Depois ele fala, depois tem a quarta dimensão. Então, vocês veem, bem aqui neste edifício, nós sabemos que eles são absolutamente a verdade. Desculpa só, eu quero pular aqui por causa do tempo. E depois existem a quinta dimensão, é onde o pecador vai. A quinta dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Agora, este homem, quando um cristão morre, diz o profeta, ele vai para a sexta dimensão, mas Deus se encontra na sétima dimensão. Amém? A sexta dimensão é um local onde os cristãos vão. Se você observar, irmãos, isso não é simplesmente uma palavra que o profeta simplesmente adivinhou e começou a falar. Vamos pegar na escritura que nós lemos aqui há pouco tempo. Lucas capítulo 16. E você vai encontrar que em Lucas capítulo 16, quando Lázaro morreu, ele foi para um local onde estava lá o Abraão. Mas a Bíblia não fala que Lázaro foi para um local onde estava lá Jesus. Estão entendendo? Foi para um local onde estava o Abraão. O que é aquele local? É uma dimensão além da dimensão que estamos a viver. Amém? E nessa dimensão vai todos aqueles que são cristãos. Todos os crentes genuínos de Deus, eles vão na sexta dimensão. Agora, entre a sexta e a sétima dimensão, também existem três patamares. Amém? Então, o diabo, ele pega na real imagem do céu e ele transferiu aquilo para o inferno. No inferno você vai encontrar que tem a dimensão dos pecadores, tem a dimensão dos demônios e depois tem a dimensão onde fica lá o diabo no seu trono. Não é verdade? O diabo pegou, isso tudo ele só copiou no céu. No céu também encontra-se três patamares. Amém? Quando você morre, você vai num patamar que é chamado céu. Amém? Que é a sexta dimensão. Mas depois tem um outro patamar, é onde fica lá todos os anjos. Depois tem um outro patamar que é na sétima dimensão, onde fica lá Deus no seu trono. Estão entendendo? Amém? Isso é a sexta dimensão. Amém? E nessa sexta dimensão, irmãos, você vai encontrar a Deus. Desculpa, os que já morreram, os profetas, os grandes homens, os reformadores, todos aqueles que viveram a palavra de Deus, você os encontra na sexta dimensão. Amém?
E assim como há um inferno para todo aquele que desobedece a palavra de Deus, há um céu para todo aquele que vive a palavra de Deus. Amém? Há um céu para todo aquele que realmente obedece a palavra de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E quando o cristão morre, ele vai para a sexta dimensão. E Deus está na sétima dimensão. Então, vê você, um cristão quando ele morre e fica sobre o altar de Deus, bem na presença de Deus, sobre o altar, ele está em descanso. Amém? Estão entendendo? É por esse motivo que eu estou a te dizer, irmãos, não é nessa terra que você vai encontrar um descanso natural. Nessa terra não tem nenhum descanso natural. Estão entendendo? Se você quer um descanso, encontra descanso na palavra de Deus. Porque nessa terra você não vai encontrar nenhum descanso natural. Há pessoas que dizem, bem, eu não aguento mais a minha mulher, eu vou me separar dele, eu quero descansar. Não aguento meu marido, eu vou me separar dele, eu quero descansar. Sempre vai encontrar problemas nessa terra. Estão entendendo? Porque essa terra se encontra em pecado. Estão entendendo? Mas haverá um genuíno repouso. Amém? Nós aqui nessa terra estamos com o nosso corpo terrestre, não é verdade? Mas lá no céu há um corpo celestial que nos aguarda. Amém? Mas no dia do arrebatamento vai ser um corpo celeste com um corpo terrestre que vai dar um corpo glorificado. Estão entendendo dizer? Amém? Então, irmãos, nós iremos para essa terra, iremos para o céu. E eu não quero contar essa história, como dizem na música, que você morreu aqui. Eu quero ir contigo no céu. Eu quero ir contigo no céu. Vira para o irmão quando ela diz, precioso irmão, eu quero ir contigo no céu. Amém? Aleluia. Vira para o irmão e diz, irmão, eu quero ir contigo no céu. Querido irmão, eu quero ir contigo no céu. Amém? Aperta a sua mão assim bem forte e diz, irmão, eu quero ir contigo no céu. Aleluia. Fala com amor, fala com carinho. Diz, precioso irmão, eu quero ir contigo no céu. Amém? Vamos querer ir para o céu. Amém? A Bíblia diz, eu irei e preparei lugar. Amém? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Estão entendendo? Amém? O irmão Breno teve uma visão do céu, irmão. Eu simplesmente não podia deixar de contar isso. Amém? Quando o irmão Breno teve uma visão do céu, ele chegou e ele olhou as pessoas, ele viu lá, e antes de ele ter a visão do céu, ele falava, Senhor, eu nunca vi o céu, gostaria de saber quando eu morrer. Vai ser como? Agora deixa-me te falar. Não é o irmão Breno fisicamente que foi no céu, mas foi uma visão do céu. Estão entendendo? E quando ele teve aquela visão do céu, ele chegou lá e ele olhou as pessoas. Ele disse que ele viu a roupa, mas ele viu a roupa apenas com 21 anos, 22. Ele falou, roupa? Ele olhou mais um pouco, viu a filha dele que já faleceu, Sara, mas também tinha 19 aos 22 anos, nessa faixa etária. Ele falou, Sara? Ele não começou a acreditar. Ele viu isso o quê? E ele olhou mais as pessoas, abriu ele abraçar, precioso irmão. Ele viu uma mulher que ele abraçar, precioso irmão, está me abraçar. Ele estava acreditando nisso, irmãos. Lá no céu não vai ter pecado. Lá no céu não podemos abraçar homem e mulher. Lá no céu não vai ter marido e mulher. Lá no céu seremos todos irmãos. Amém? Jesus disse, ali não casam e nem dão-se em casamento. Amém? No céu só haverá alegria. O irmão Breno olhou para mim e disse, pega o mais fio de cabelo que eu perdi aqui nessa terra. Lá no céu vou encontrar. Irmão Gelson, ele disse, para nós cabelos que você perdeu, no céu você vai encontrar. Amém? Estão entendendo? Irmão, não se preocupa com as perucas. No céu você vai encontrar vossos cabelos. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não somos como jovem rico, onde queremos ter a bonança aqui nessa terra. Amém? Porque sabemos que é um prazer maior. Amém? Não pega e gasta a tua vida nas coisas materiais. Não fica feliz com as coisas materiais. Amém? Há um prazer maior. Amém? Há um
até aqui, só tens que ter o amor divino. Amém? Irmãos, numa questão de conhecimento, numa questão de grandeza, numa questão de cargo na igreja, é uma questão de ter o amor divino. E ele disse: quem não tiver o amor divino, no céu não vai entrar. Amém? Você pode ser uma boa pessoa, mas você tem que ter o amor divino. Amém? Por esse motivo, irmão, ame teu irmão. Ame a tua irmã. Lance fora toda a raiz de amargura, todo o sofrimento, toda a tristeza. Ame até aquele que se possível te mataria. Amém? Quero ler um pouquinho o que o irmão Branham me diz. Vocês amam o irmão Branham? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E ele começa a dizer assim: bem, agora, não, essa escritura não, desculpa, tem muita confusão aqui na. Ele diz assim: agora, eu ouvi uma voz que falou comigo, que estava no quarto, que disse: foi isto o que você pregou, que o Espírito Santo era. Escutem com atenção: este é o amor perfeito, e nada pode entrar aqui senão o amor perfeito. Amém? Ele, quando teve a visão do céu, ele viu uma voz que lhe falou: isso é apenas o que você prega, só o amor perfeito. Nada pode entrar aqui a não ser o amor perfeito. Por esse motivo eu te aconselho, meu irmão, tenha o amor perfeito. Tenha o amor perfeito. Amém? E ele disse assim: oh irmãos, eu estou mais resoluto que nunca em minha vida, de que se necessita de amor perfeito para entrar no céu. Amém? E eu disse: eu não entendo isso. Quando eu cheguei no céu, e então aquela voz que falava comigo, acima de mim, disse: sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o seu povo. E eu disse: oh, sim, lembro-me disso, lembro-me dessa escritura. E disse: bem, isso será quando você se reunir com o seu povo. Amém? Estão entendendo? Escutem, cada profeta vai estar reunido com o seu povo. Agora eu quero te falar: se você é pentecostal, vai estar no Vale Povo. Se você é pentecostal, vai estar no Vale Povo. Estão entendendo? Porque cada profeta vai estar reunido com o seu povo da sua era. Amém? Estão entendendo? E eu disse: oh, então eles serão reais e poderei senti-lo. Oh, sim. E eu disse: mas há milhões, não há tantos brancos assim. Bem, ele começou a falar a mim: eu vou se reunir com muita gente e vão ser os brancos, como se reunir com ele? Ele pensou que fosse a família dele, que ele podia se reunir com ele. E ele falou assim: não existem muitos Branhams assim no mundo. E a voz do Senhor lhe falou: bem, não é os Branham, é os cristãos que você lhes conduziu a Cristo. Porque as pessoas têm usado essa escritura para tentar pensar que nós somos branamistas. Nós não somos branamistas, nós somos cristãos. Amém? E nós iremos no céu de Cristo. Amém? Então, e nesse céu de Cristo, todos os profetas de Cristo estarão lá com os seus povos. Amém? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram, diz o profeta, agora, ele está um pouquinho acima. Quando ele diz assim: eu quero ver Deus. Onde é que está Deus? Eu quero ver Deus. E os homens lá lhe falaram: bem, Deus não está aqui. Aqui é apenas nessa sexta dimensão. Deus está numa dimensão mais acima. Ele está lá em cima. Disseram: algum dia ele virá você. Está vendo? Disseram: você foi enviado para ser um líder. E quando Deus virá, e quando ele vier, ele o julgará conforme o que você lhes ensinou primeiro. Se eles entram ou não. Isso é muito sério, né? Quando Deus voltar, ele está dizendo que eles vão ser julgados segundo o que o William Branham ensinou. Primeiro, se eles estão entendendo? Se eles entram ou não. Estão entendendo? Eles vão ser julgados segundo essa mensagem que nós temos recebido. Se eles podem entrar no céu ou não. Estão entendendo? E nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. Veja que eles falaram no céu. É muito sério. Nesse instante, uma voz disse: tudo que você amou. Agora, eu quero te dizer uma coisa, irmão. O céu vai ser maravilhoso. Amém? A voz disse: irmão Branham, tudo que você amou e tudo que sempre amou você. Amém? Deus os
deu a você. Aqui, e olhei, eis que estava o meu velho cachorro. Irmão Santinho, eu quero te falar, aquele cachorro que você te amou, você vai encontrar no céu. Se você verdadeiramente amou aquele cachorro, você vai encontrar no céu. Amém? Você vai encontrar o teu cão que você amou. Amém? Irmão Bruno diz, olha Deus, o meu cachorro. Amém? Lá na sexta dimensão, o cachorro estava vindo. Amém? Eu vi o meu cachorro chegando. Eis que veio o meu cavalo e eu coloquei sua cabeça sobre o meu ombro e relinchou. Disse, tudo que você amou, tudo que você sempre amou e tudo o que sempre te amou e sempre amou você, Deus os deu em sua mão. Você veja, tudo que você amou e tudo que sempre te amou. Irmão, isso é muito forte. Alguém que sempre te amou está sujeito a ser salvo porque sempre te amou. Alguém que sempre te amou, um amor verdadeiro, um amor perfeito. Eu quero te dizer, irmão, se eu for para o céu e você me amou, você irá para o céu. Não quero escandalizar, mas eu creio que é absolutamente a verdade. Amém? E eu pensei, oh Deus, ajuda-me, ó Deus, nunca me deixar comprometer uma palavra. Deixe-me permanecer exatamente nessa palavra e pregá-la. Não me importa o que aconteça. Qualquer pessoa que faça isso, escutem, quantos isto, aquilo ou aquilo mais, deixa-me, Senhor, prosseguir até esse lugar. Escutem, meus queridos amigos e irmãos, diz irmão Branham, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados a Deus, ouçam a mim, seu pastor, vocês, eu queria que houvesse uma maneira de eu poder explicar isso a vocês. Não há palavras para explicar. Eu não posso conseguir explicá-las. Não se encontra em nenhum lugar. Porém, logo do outro lado deste último fôlego, há uma coisa mais gloriosa que você já. Não há como explicar. Não há como. Simplesmente não consigo fazê-la. Mas, seja o que você fizer, amigo, amiga, irmão, irmã, seja o que você fizer, coloque tudo isto mais de lado, até que você receba o amor perfeito. Chega ao ponto que você consiga amar todo mundo, todo o teu inimigo e tudo mais. Essa visita lá, para mim, diz o profeta, quando ele teve a visão de ir para o céu, para mim, me tornou um homem diferente. Eu nunca posso ser o mesmo irmão Branham desde que eu fui para lá. Quer os aviões estejam caindo, quer os relâmpagos estejam brilhando, quer os espiões estejam com uma arma apontada para mim, seja o que for, não importa, vou prosseguir na batalha pela graça de Deus. Pois tenho pregado o Evangelho a toda criatura e a toda pessoa que posso, persuadindo-as nesta linha, caminhando para essa terra. Amém? Ele disse, depois que viu aquela visão do céu, a vida dele mudou. Ele não foi mais a mesma. Ele disse, eu vou lutar, eu vou prosseguir, até ter esse amor perfeito. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu quero dizer essa coisa para vocês. Prossigam na mesma coisa, até ter o amor perfeito. Não deixa que nada, nem ninguém atrapalhe você. Eu nem vi a hora, até já passou. Não deixa que nada, nem ninguém atrapalhe você. Não deixa que nada, nem ninguém destrove você. Não deixa que nenhuma raiz de amargura entre em você. Não tenha nenhum ciúme. Estão entendendo? Escuta, irmão. Se você quer ir no céu, o céu começa aqui. Amém? Tenha um amor perfeito em teu coração. Porque só entrará no céu aquele que tiver o amor divino. Aquele que tiver o amor perfeito. Então tenha o amor perfeito. Tenha esse amor divino. Tenha isso em teu coração. Se você quer entrar na sexta dimensão, se você quer ir para a sexta dimensão, eu te convido, em nome de Jesus Cristo, que você tenha esse amor divino. Amém? Amém? E eu espero que isso possa cravar bem fundo no vosso coração. Que vocês possam estar em contato com essa palavra.
Que vocês possam viver essa palavra. Que vocês possam nunca se deixar ser influenciados pelas dimensões do inferno. Estão a entender? O diabo, ele vai levantar o inferno por uma coisa, só para você sair da tua posição. Esse é o objetivo do diabo. Ele quer que você saia da tua posição. Ele quer ter uma justificativa para te atormentar no inferno. Mas nunca saia da tua posição. Nunca perca a direção. Permaneça na tua posição. Luta com tudo que é em ti, para que você vá para o céu. Ame todo mundo. Eu não quero dizer algumas pessoas, eu quero dizer todo mundo. Estão a entender? Por favor, eu vos peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço a vida de cada um que está aqui individualmente. E eu sei o porquê que estou a dizer isso. Ame. Não guarde reservas. Não guarde rancor. Não guarde ressentimento. Eu cheguei num ponto da minha vida, e ontem, quando cheguei na minha casa, por volta das 23, quase 0 horas, possivelmente, eu fiquei a pensar acerca da jornada da minha vida como cristão. Não sei se você já pensou nisso assim. Eu falei, eu não fiz muito para Deus. Preciso fazer muito para Deus. Preciso dar muito para Deus. Eu preciso fazer muito. Tudo bem que eu não vou ir no céu por merecer. Eu vou ir no céu porque Ele me deu o céu de graça. Mas eu preciso fazer muito por gratidão. Preciso ter gratidão com aquilo que Ele me deu. Preciso ter gratidão. E eu fiquei imaginando e lembrei algumas pessoas que talvez o diabo já levantou maus entendidos na minha vida para ver se eu cria um sentimento negativo. E eu não vou dizer isso para a glória, eu estava dizendo isso até com o irmão Wilson. Não são pessoas erradas. São pessoas simplesmente que o diabo tenta usar só para poder perverter aquele sentimento que está em você. Se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa que ajuda, se você é uma pessoa que faz o bem, então o diabo usa alguém só para tentar perverter aquele desejo, aquele sentimento que está em você. E você vai se tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa com coisas por resolver. Eu disse isso uma vez aqui no público, eu vou repetir, irmãos. Eu quero chegar num ponto da minha vida onde não tenho nada para resolver. Não tenho nada nessa terra para resolver. Eu sei que eu estou livre, que eu estou em paz. Eu quero chegar a um ponto do meu cristianismo onde eu sei que eu não tenho nada para resolver. Onde eu sou cristão genuíno. É ali que você é cristão genuíno. Não é quando você tem muito conhecimento. Não é quando você está muito tempo na igreja. Quando você não tem nada para resolver. E, irmãos, eu parei a refletir sobre aquilo. Eu parei e pensei, eu disse que tenho muita coisa para resolver. Eu preciso amar. E quando eu li essa escritura, me apertou o coração. Quem não tiver o amor divino no céu não entrará. Não, eu era uma boa pessoa. Irmãos, temos que ter o amor divino. Ame. Ame com todo o teu coração. Não ame aquele só que te faz bem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ame até aquele que, se possível, te mataria. Por favor. Por favor. Sabe por que muitas vezes nós falávamos no passado que nós éramos um grupo de amor? Sabe por que metemos no passado? Sabe por quê? Por um motivo muito simples. O diabo odeia quando você se levanta com um que se caracteriza com amor. E ele começa a levantar decepções na tua vida, tristezas na tua vida, intrigas na tua vida, disse que disse, problemas. E você vai se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa com rancor. Quando você já é uma pessoa com reserva, já não é mais uma pessoa de amor. Eu estava a dizer para alguns irmãos aqui na igreja, eu vou dizer aqui no púlpito, com todo o respeito, eu sei que está sendo gravado, não vou dizer por mal. Desde que saímos do pastor Francisco até hoje, não tenho nenhuma reserva contra ele. Sei que já exortei muitas vezes alguns irmãos, mas em particular, mas eu quero dizer aqui no púlpito, nunca. Muito pelo contrário, tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida.
Essa palavra que eu estou aqui a pregar, muita coisa que eu estou a pregar, eu aprendi com ele. Ele tem uma vida suja, tem uma vida errada, desculpa por dizer no público, ele é servo de Deus, mas é uma coisa que todo mundo sabe. Tem muitos defeitos, mas quem sou eu para lhe julgar? Eu disse até para a mamãe em tempos, eu se encontro com ele na rua, olho, cumprimento, lhe abraço, ainda lhe estivo, ainda rimos. Brincamos. Não tenho nenhuma reserva no meu coração contra ele. Pode ser que aqui tem pessoas que se calhar tiveram mais problemas com ele do que eu, né? Mas irmão, Deus sabe por que permitiu isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: o diabo só veio na tua vida, só veio dessa forma, só para você se tornar uma pessoa amargurada. Arranca isso, tira isso, porque sem o amor divino você não entrará no céu. Se você se encontrar com ele na rua, querido pastor, como está? Deus te abençoe. Chama ele de querido pastor. Querido pastor. Querido pastor. Ame todo mundo. Se você se encontrar com ele, não, ele é padre, anda, é pedófilo, chama de Senhor Padre. Respeita-o. Ame. Essa é a tua natureza. Você veio de Deus. Você tem a natureza de Deus. É a natureza do amor. Se a quinta dimensão ele traz uma influência para influenciar os filhos do inferno, há uma sexta dimensão que tem que influenciar os filhos de Deus. Nós temos que ser conduzidos pela atmosfera da sexta dimensão, pela atmosfera do céu. Irmão Bruno me diz que você repara que tem pessoas que você se sente bem do lado deles, porque eles são criadores de atmosfera. Eu quero te dizer uma coisa: todos nós somos criadores da atmosfera. Ou criamos a atmosfera do céu, ou a atmosfera do inferno. Estão entendendo? Não, ele é boa pessoa. Até me ajudou no táxi, mas você se sente bem do lado dele, porque é o que está dentro de você. Tens coisas por resolver. Tens mágoa, tristeza, decepção, rancor. Essas coisas em você criam uma coisa invisível. Dimensão não é algo que se vê, irmão. É invisível. Nós não conseguimos explicar, não conseguimos saber o nome daquela pessoa. Por quê? É aquilo que você tem em você. Deixa que Deus resolva isso por você. Sabe por que a Bíblia diz? Se dá a direita da esquerda. Sabe por quê? Porque na esquerda não está o coração. Amém? Estão entendendo o que eu estou a dizer? Porque lá está o coração. Faça isso. Amém? Ame com todo o teu amor. Estão entendendo? Se ele te ofendeu, se ele te fez alguma coisa de errado, dá-lhe o coração. Dá-lhe a mão esquerda. Estão entendendo? Se cortou-te a mão direita, dá-lhe a mão esquerda. Agora vem para o teu irmão que está ao teu lado e cumprimenta com a mão esquerda e diz: precioso irmão. Amém? Diz: eu te amo, precioso irmão. Amém? Que possa haver esse amor entre vocês, um amor perfeito, um amor divino, sem rancor, sem reserva. Não, olha, a irmã fulana, um dia, irmãos, não é irmã, é o demônio, é a quinta dimensão. E a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, procurando a quem quer, a quem possa tragar. Aquele irmão mesmo, eu tenho algo por resolver com ela, eu não me sinto bem, você não tem nada para resolver. Estão entendendo? Aquele irmão mesmo, não, é mentira. Aquilo são sentimentos que o diabo tem colocado em você através da quinta dimensão. Estão entendendo? Deixa isso de lado. Vamos ser influenciados pela sexta dimensão. Amém? Vocês vão amar a Deus? Com todo o vosso coração? Façam isso em nome de Jesus Cristo, irmão. Não vamos ter nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma tristeza. A Bíblia diz que quando o povo cristão, vou terminar já, eles quando eram apedrejados, eram maltratados, eram malcriados, eram chotados, eles eram expulsos das cidades. A Bíblia diz que eles saíram dali felizes, regozijando, porque eles maltrataram, porque eles falaram mal. Agora você vai criar uma raiz de amargura. Meu marido mesmo, minha mulher mesmo, na minha casa me falaram, no trabalho me falaram que eu velha, aquela coisa de trabalho deixa, me ama. Não
beneficie você. Amém. E você verá que você será usado para abençoar aqueles que até te fazem mal. Estão entendendo? Amém. Vamos ser ganhadores de algo e não criadores de atmosferas do inferno. Amém. Por favor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.